Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, hoje com o tema emendácio versus mutácio na prática. É um tema importantíssimo, tá? Porque é corriqueiro essa aplicação pelos juízes na sentença, e vocês irão aprender justamente como detectar quando é uma situação de emendácio, como é uma situação de mutácio, e o que fazer, que tese aplicar diante aí de uma conspurcação, de uma violação por parte do juiz no tocante a isso. Para quem ainda não me conhece, sou Fabiano Daloca, advogado criminalista, especialista em direito penal e processo penal, mentor de advogados do Brasil, tenho um programa chamado Mentoria Penal na Prática, onde eu ensino como sair do zero e alcançar 10 mil de faturamento dentro da advocacia criminal de forma recorrente. Esse é o nosso objetivo. E sou CEO da empresa Penal na Prática. Criminalistas, a princípio, tá? E aí eu preciso iniciar aqui com algumas ponderações. Quando eu falo em emendácio e mutácio na prática, tá? Nós costumamos ver muito na teoria, né? Nos bancos da faculdade, em pós-graduação. E na prática, às vezes, isso acaba fugindo. Ainda mais se você saiu recente de uma faculdade e já começou a advogar. Então, portanto, é necessário fazermos essas ponderações. Alguém que tem dificuldade de distinguir o que é uma mutácio de uma emendácio? Alguém tem alguma dificuldade nesse sentido de entender como isso aplica na prática? Para que nós possamos fixar alguns parâmetros iniciais, é necessário entender que, diferentemente de uma ação civil, aonde, via de regra, o autor ele entra com o pedido visando dinheiro, visando lucro, fazendo valer um direito que, no entender dele, ele faz jus, e que desse direito há uma série de desdobramentos até chegar a uma reparação do dano, e aí, via de regra, pecuniária. Isso nós estamos falando de uma área civil. Por outro norte, nós temos uma ação penal, onde na ação penal eu tenho o interesse da acusação do Ministério Público diferente do que numa ação civil, onde o Ministério Público, numa ação penal, ele busca efetivamente a condenação. Perfeito? O édito condenatório. Lógico, ele também requer uma reparação dos danos causados, de repente, à vítima, de repente, ao Estado, a depender da ação. E aí nós estamos falando de ação penal, eu tenho que estender também para para ação penal privada, então eu falo também em nome do querelante. Então, diante dessas circunstâncias, nós temos duas situações bem distintas. Num processo civil, onde o autor busca reparação pelos danos, visa dinheiro, e numa ação penal, por óbvio, o Ministério Público, a acusação ou o querelante, ele quer a condenação, o édito condenatório, como assunto, como fator primordial ali. E tanto que ele vai instruir os autos, instruir aquele processo para chegar ao seu intento, ao remate desse processo. Compreendido? Por que essa diferenciação? Porque para nós traçarmos e entendermos a diferença entre emendácio e mutácio, é necessário nós olharmos justamente para onde? Para inicial. Para inicial acusatória, para exordial, ou seja, para denúncia. Ora, de repente, para você que já está advogando, já tem esse certo traquejo, certo conhecimento dentro da área penal,
inicia uma ação penal com a denúncia. Compreendido? E para você, de repente, que está aí no 8º, 9º, 10º semestre, que ainda não advoga, está próximo aí, ainda não teve esse contato com uma peça, com uma exordial acusatória, numa ação penal, o Ministério Público, ao denunciar o acusado, ele traz as tipificações, os fatos, perfeito? Melhor dizendo, os fatos separados. Como assim? O seu cliente cometeu e está sendo acusado de 3 crimes. Na denúncia, o Ministério Público coloca fato 1 e faz a narrativa. Fato 2 e faz a narrativa. E o fato 3 e faz a narrativa. Ao final, ele pede que seja procedente essa denúncia. E aí cita as capitulações e se é concurso material, se é concurso formal. Vai depender do caso concreto. É assim que funciona uma ação penal. Por que eu estou contando isso? E que já é sabido, né, pelos maioria dos colegas que estão aqui. Há colegas que ainda não, de repente, não atuaram na criminal ou ainda não estão com o artigo 133 da Constituição Federal no peito, né? Que é um munus maravilhoso nosso como defesa, né, como advogados. Mas em breve, quem está no 8º, 9º, 10º semestre aí, ou já é bacharel e não está advogando, em breve já estará conosco aí, né? Mas, para quem já está familiarizado com a denúncia, uma ação penal, sabe que dentro dessa exordial acusatória, o acusado, o seu cliente, vai defender-se dos fatos ali narrados na denúncia. Então, portanto, no primeiro momento em que você vai conversar com o seu cliente, você chama ele no escritório, você lê, né, faz a leitura da denúncia, e aí lá estará os fatos dentro desse nosso exemplo. Fato 1, fato 2, fato 3. Pode ser 2 fatos, pode ser 5 fatos, pode ser um fato único. A depender da denúncia. Mas, certo que você, ao entrar em contato com o seu cliente, vai perguntar, vai ler essa denúncia para ele. Por exemplo, fato 1. E fala, olha, né, fulano, você concorda com essa acusação? Se o seu cliente falar, doutor, ocorreu dessa forma, nós estamos diante do quê? Daquele fato específico, uma confissão. Você vai elaborar uma defesa com base no quê? Na confissão. Tranquilo? Maravilha. Se, por exemplo, no fato 2 dessa mesma denúncia, ao você narrar ao seu cliente a situação, ele fala, não, doutor, isso daí eu não cometi. Fala, não, maravilha, tranquilo, acredito em você. Mas, vez que você falou que não cometeu esse delito, narrado na denúncia. Narrado na denúncia. O que ocorreu, então? Aí você pede a versão dele para os fatos. Versão essa que tem que ser provado. Tá, você narrou isso, diferente desse fato da denúncia, mas qual prova que você tem dessa sua versão? Desse novo fato que você está me falando agora? Ora, você tem que provar. Por que isso, doutora? Porque o acusado, ele defende-se especificamente dos fatos narrados na denúncia. Se o fato 1 é verdadeiro, ele confessa. Se o fato 2 não é verdadeiro, não ocorreu daquela forma, ele nega. E ele traz, quando ele nega um fato da denúncia, traz para a defesa o quê? Uma obrigação do quê? De provar o alegado por ele. Ah, mas a defesa, ela não é obrigada a provar nada. Essa é uma ilusão que está no papel, na teoria. Na prática, a partir do momento que você
foi contrário àquela denúncia, aquele fato na exordial acusatória, você tem que trazer, e você apresentou uma nova versão, aqueles fatos descritos, você tem que efetivamente trazer provas dessa sua nova versão. Tenha isso em mente. Para que você possa fazer uma defesa consistente, contrária à acusação, contrária àqueles fatos da exordial, você tem que efetivamente provar tudo que você alega, tudo que o seu cliente alega. Cadê as provas? Pergunte para ele. Com isso, você consegue fazer uma defesa substancial. Feito isso, o seu cliente, tendo sabido que ele defende-se do quê? Dos fatos narrados nessa exordial acusatória, na denúncia. Você vai se ater a isso. Ora, quando eu falo, então, em emendatio libelli, quando eu falo em mutatio libelli, eu estou falando o quê? Há uma mudança, há uma emenda, na onde? Na denúncia. Lá na inicial acusatória. Porque pelo princípio da correlação, o juiz na sentença, ele tem que haver o quê? Essa correlação, esse link, esse desdobramento da denúncia até a sua sentença. Não pode, por exemplo, o juiz, ele fugir disso. Ele falar coisas alheias a que não está na denúncia. Pelo princípio da correlação, tem que haver justamente esse liame entre a denúncia e a sentença dele. Ok. Então, chegamos nesse ponto de que a emendatio libelli, a emendatio, como o próprio nome já sugere uma emenda pelo juiz. O juiz vai olhar tudo o que ocorreu na instrução e ele vai perceber o seguinte, lá na sentença dele. Ora, estou diante daqui de um fato, estou diante aqui de um fato, não, estou diante aqui de uma definição jurídica diferente. Uma vez que ele olhe que a definição jurídica da denúncia não se comprovou ao longo da instrução do processo, essa definição jurídica na sentença ele vai mudar. Fabiano, mas não é errado ele mudar a definição jurídica? Não. Porque a definição jurídica não altera a causa de pedir lá da denúncia. A definição jurídica diferente aqui dada pelo magistrado, com base em toda a instrução processual, não altera os fatos da denúncia. Diferentemente de uma mutatio libelli, aonde nós estamos diante, sim, de uma alteração fática, uma mudança fática. Eu vou dar um exemplo prático de um dos meus clientes. Isso ocorreu mais ou menos, acho que faz uns 30 dias, a sentença, 30, 60 dias, uma coisa assim. Por aí, por esse prazo. Esse meu cliente foi preso em flagrante delito pelo crime, pela acusação, né, de um crime de estupro de vulnerável, que é o capitulado lá no artigo 217A do Código Penal. Compreendido? Muito que bem. Esse meu cliente, ele foi pego na hora em flagrante delito pela mãe da menina, era uma menina, pela mãe da menina. Ele foi pego ali, eram vizinhos, e a mãe da menina se descuidou, a menina foi até a casa desse senhor, e esse homem, ele estava lá
masturbando-se na frente da menina. Foi essa cena que, quando a mãe chegou, viu esse homem masturbando na frente da menina. Ela pegou a menina, chamou a polícia foi lá, levou esse homem para a delegacia, preso em flagrante. O delegado lavrou a PF, justamente pelo crime de estupro de vulnerável. Perfeito? Bem, deflagrou a ação penal, o MP, nos termos do artigo 217-A, estupro de vulnerável. Ok? Muito que bem. Na instrução desse processo, eu, como defesa, eu instruí da seguinte forma. Perguntei para a única testemunha do caso, que é a mãe da criança, perguntei para ela se no momento que ela chegou lá, ela viu ele tocando na criança. E aí ela falou, não, doutor, na hora que eu cheguei lá, eu tive essa cena, essa visão. Ele estava masturbando-se na frente da criança, na frente da menina. Bem, nos exames realizados, exames periciais, não constatou-se nenhum rompimento de ímã. Então, não provou que houve nenhum toque. Perfeito? E, por óbvio, né, ele, o acusado, negou, ele confessou que houve aquele fato, e a versão dele foi que ele já estava, né, masturbando, e a menina entrou, e aí ele continuou. No momento que a mãe chegou, disse que foi tudo muito rápido. Essa foi a versão apresentada por ele. Então, desse fato, ora, restou comprovadamente que não houve o estupro de vulnerável. Nós estamos diante do quê? Do artigo 218-A. Nesse meu caso. Então, eu requeri essa desclassificação do 217 para 218. E o juiz na sentença, a juíza, ela desclassifica. Ela acata o pedido da defesa. Ora, estamos diante do mesmo fato, o fato não mudou. Não houve nenhum acréscimo ali nos fatos. Continuaram nos mesmos termos lá da denúncia. Os fatos foram esses. A criança chegou, ele estava masturbando na frente da criança. E a mãe pegou. Esses foram os fatos. Ao cabo, na sentença desse processo, a juíza, ela não alterou os fatos. Os fatos continuaram os mesmos. Mas o que aconteceu aqui? Ela desclassificou do estupro de vulnerável para o artigo 218-A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzir a presenciá-lo conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria de outrem, pena de reclusão de 2 a 4. Olha só, uma pena que era de estupro de vulnerável de 8 a 15 foi reduzida para 2 a 4. Mas não houve uma definição diferente. Uma mudança de fato diferente. Não houve. Os fatos mantiveram-se incólumes. O que houve foi uma definição diferente dada pela juíza ali. Nesse caso, criminalistas, nós estamos diante, na prática que ocorreu aqui, de uma emendatio libelli realizada pelo juiz ou de uma mutatio libelli. Nesse exemplo que eu dei, nesse fato que ocorreu, estamos diante do emendatio libelli. O que o juiz pode efetivamente fazer. O juiz alterou os fatos, nesse caso do meu cliente, não alterou. Os fatos foram os mesmos. Perfeito? Não teve nada de acréscimo aos fatos. O que foi realizado, o que foi dado é uma nova definição jurídica.
Quando, nos seus casos práticos, o juiz der uma nova definição jurídica, ele não anula a sentença, não comete nenhuma ilegalidade. Ele pode. Agora, se fosse ao contrário, para vocês entenderem essa temática da mutatio libelli. Mutatio libelli, o juiz, ele, e aí onde há a ilegalidade, é quando o juiz ele dá, ele altera, ele muda, mutatio, mudança, ele muda os fatos, que os fatos é a causa de pedido. O seu cliente, o nosso cliente, o acusado, defende-se dos fatos. Então, mudou os fatos, muda a causa de pedir. Ora, se o juiz lá na sentença, na prolação do édito condenatório, muda, altera essa denúncia, os fatos da denúncia, nós estamos diante de uma mutatio libelli. E a mutatio libelli, essa mudança dos fatos, é veementemente vedado pelo juiz. Como diz o nosso colega doutor Diego, é feita exclusivamente pelo Ministério Público, que é o detentor da ação penal. Esse nosso exemplo, ao revés, ao contrário, para vocês entenderem. Vamos supor que esse meu cliente, na denúncia, o Ministério Público, ele pedisse a condenação no 218A. Olha, ao contrário. Mas o juiz, ele, por tudo que foi produzido, de repente ali, essa testemunha que era única, que a mãe da menina falasse que viu ele tocando e, de repente, fosse confirmado isso nos exames. Ora, nós temos um fato narrado pelo Ministério Público, na denúncia, e ao final o juiz percebeu que durante essa instrução colheu-se provas que mudassem, que mudam a denúncia, aqueles fatos iniciais. Ora, nesse nosso exemplo, a juíza, ao final ali, se ela pegasse e desclassificasse o 218A, nesse nosso exemplo agora, e condenasse o meu cliente no 217A, nós estaríamos aí sim de uma mutatio libelli. Por quê? Porque para você sair de um crime mais brando para mais grave, você automaticamente tem que mudar o quê? Os fatos. Então, se ela fizesse isso, um exemplo, nós estaríamos diante de uma ilegalidade. A ser suscitado que em preliminar no seu recurso. E, óbvio, matéria de ordem pública vai ser aquela sentença anulada. E o que o juiz, quando ele depara-se com essa situação, o que ele faz? Pede para aditar a denúncia. E abre o prazo para o MP. Tá? Mas, na sua prática penal, vai ter situações como essa. Prepare-se. Então, portanto, fique sempre esperto com essa diferenciação da emendácio, onde o juiz só dá, os fatos mantêm-se o mesmo, normal, incólumes, igual na denúncia, mas ele dá uma nova definição jurídica na sentença. Isso é permitido. Agora, se ele fizer o contrário e passa despercebido, um processo ou outro, vocês vão deparar-se com isso, aonde ele pega uma denúncia aqui e acrescenta fatos a essa denúncia. Aí é errado. Sem o pedido do MP, sem o aditamento do MP, é totalmente ilegal. E o caminho é o recurso, né? A depender da situação, a apelação ao rese, para poder
E aí, em preliminar, arguir essa nulidade. Compreendido? Fabiano, dá um exemplo, um outro exemplo de mutácio libere. E que ocorre na prática, vocês vão perceber isso. Ocorre bastante, tá? O que é mais comum. Vou te dar um exemplo. Seu cliente foi preso por furto. Em flagrante delito, deflagrou-se, perdão, a ação penal. O MP narra os fatos. Vamos supor que seja um fato único. Ele narra aquele fato do que ocorreu no dia tal, na hora tal. E ele denuncia o seu cliente por furto simples. Ok? Muito bem. O desdobramento da ação penal, nesse nosso exemplo, ao desdobramento, e ao final dessa ação penal, o juiz percebe que veio uma testemunha, veio uma outra prova que surgiu na instrução, que demonstra, que provaram que o seu cliente, ele não praticou um homicídio, um furto simples. Mas há uma incidência de qualificadora nele. Ora, o juiz, ao perceber isso, ele vai lá e fala, olha, ao perceber, ao fazer a análise de toda a instrução do processo, estamos diante de um caso onde há o furto, mas um furto não simples, mas um furto qualificado. E ele ele decreta o édito condenatório, a sentença, nesses termos, do furto qualificado. Ora, ele alterou essa definição jurídica, mas ele alterou os fatos também. Por quê? Houve outras provas, outros indícios, outros acontecimentos no decorrer do processo que demonstraram que, efetivamente, não trata-se de um furto simples, mas de um qualificado, ou seja, a incidência das qualificadoras lá. E que não estavam na denúncia. Ora, se não está nos fatos da denúncia, se não está narrado ali nos fatos da denúncia essa qualificadora, não pode o juiz reconhecê-la. O que o juiz tem que fazer? Abre prazo para o Ministério Público aditar a denúncia nesses termos. E aí insere esses fatos novos lá nesse fato inicial, lá da exordial acusatória. Então, isso é uma situação que vai acontecer com vocês. E vocês, como criminalistas, precisam ter essa percepção, essa diferença, saber essa diferença da emendácio e a mutácio. Nesse exemplo que eu dei. E isso deve ser atacado, por óbvio, quando ocorrer a mutácio, que o juiz não pode, sem o devido aditamento, como eu disse, em fase recursal. Tá? Abre uma preliminar e requeira aí como preliminar, essa nulidade. Tá? É uma nulidade absoluta. Não pode o juiz fugir do que está na denúncia. Se tem algum fato novo que surgiu e ele vai considerar desfavor do réu, do acusado, ele tem que pedir o aditamento da denúncia para o MP. Na prática, pessoal, vocês vão deparar com isso, mas o que ocorre mais é realmente o aditamento. Via de regra, quando surge lá na audiência de instrução, o Ministério Público já pede ali na hora, da excelência, pela ordem, eu vou pedir um prazo para aditar. Via de regra, acontece isso. Mas, caso outro, você tem que ficar atento para que o juiz não pratique esse expediente. E principalmente no tocante às qualificadoras. Qualificadora não narrada, qualificadora não inserida lá no fato da denúncia, não pode ser de ofício dado pelo juiz lá no final. Compreendido? Maravilha. Um outro exemplo, vocês vão ver muito, e aqui vai a tese de hoje, de hoje à noite, essa nossa live.
um crime de tráfico de drogas, onde o seu cliente é acusado lá pelo artigo 33, em um dos seus núcleos. Ao desdobramento desse processo, há toda a dilação probatória, as audiências, e percebe-se, infere-se ao final, que estamos diante não do tráfico de drogas, mas do uso ou porte de drogas para consumo próprio. O que os juízes fazem? Na prática, quando há essa ocorrência, via de regra, o Ministério Público pede a desclassificação do crime de tráfico para posse ou porte, e o juiz concede. Mas, né, ele tem que declinar a competência, né, porque a competência não seria dele agora, nesse momento. Mas sim a competência de quem? Do Juizado Especial Criminal. Portanto, na prática ocorre isso. Só que, qual que é uma tese para vocês? Isso é prejudicial ao réu. Isso é prejudicial ao acusado. Ora, por mais que eu tenha lá, na denúncia, uma acusação, um fato de que ele traficava, o correto seria o quê? O aditamento da denúncia. Ok? O aditamento. Sem o aditamento pelo MP, nós estaríamos diante desse caso de uma mutatio libelli. Ora, a acusação, os fatos narrados lá na denúncia do seu cliente, é bem claro que ele traficava. Durante todo o processo não se confirmou isso e que ali percebeu-se na instrução que estamos diante do seu cliente que portava aquela droga para uso e não para venda. Ele não é um traficante, é um usuário. Confirmou-se isso na audiência. E aí veio o juiz e desclassifica esse crime de tráfico, essa acusação, para o porte. E aí muda a competência. Nesse cenário, estamos à luz da defesa é tese, tá, pessoal? De uma mutatio libelli. De uma mutatio. Porque a acusação, lá no início, era de tráfico. Que ele usava aquela droga para tráfico, para traficância. Esses são os fatos. E é absolutamente prejudicial ao acusado se haver essa desclassificação. Isso vai acontecer muito na prática. Na prática de vocês, em processo, vai acontecer muito. E aí surge uma linha defensiva. Nesse sentido. Que se o juiz fizer isso, estamos diante do quê? De uma mutatio libelli. E que é vedado a mutatio libelli. Pelo juiz ali, né, de ofício. Sem o aditamento do juiz. Compreendido? Fabiano, essa tese, como que se porta os tribunais superiores e a doutrina em relação a isso? Bem, Tribunal Superior, né? TJ, STF, são unânimes em dizer que nós não estamos diante de uma mutatio libelli, mas diante de uma emendatio libelli. Tá? Todavia, o nosso papel é justamente esse, né? Como defesa, lutar pelo melhor resultado para o cliente. E, ora, nesse cenário que eu falei para vocês que vocês terão situações como essa, o cara acusado de tráfico ao final desclassificado para porte, por mais que a jurisprudência e a doutrina seja majoritária nesse sentido, entender que não estamos diante de uma mutatio, mas sim de uma emendatio, mas você tem que suscitar isso, bater firme aí nessa tese,
de que estamos diante, sim, de uma mutácio. Por quê? O MP não fez o aditamento, o MP não pediu, não aditou aquela denúncia para a corte. Tanto que teria que ser remetido ao GCRIM. E é de extremo prejuízo se o juiz não absolver o acusado, o seu cliente. Então, recorra nesse sentido. Requeira a absolvição do seu cliente. Tendo em vista que estamos diante aí de uma ausência de prova de traficância e não pode, ante a falta dessa denúncia, citar o uso, citar o porte, nós não podemos condenar o réu por porte por uso. Ora, não tem denúncia e não foi feito aditamento, é mutácio libere pelo juiz. Perfeito? Essa é uma tese, tá? Como eu disse, minoritária, mas é uma tese válida, tá? Para quem quer fazer uma defesa mais substancial para o cliente. Perfeito? STJ e STF falam hoje, né, que essa desclassificação é emendácio e não mutácio, mas vale a pena nós lutarmos. Então, espero realmente ter ajudado e fiquem com Deus, bons estudos, sucesso, forte abraço.